Bom, já começou a gravar, então boa noite a todos. Obrigado pela presença. Algumas pessoas eu já não vejo há algum tempo aí, como a Paula. Muito prazer em recebê-los. Prazer em conhecer algumas pessoas aqui, o Flávio, a Clena, e saudar também os participantes aí do Lagi, alunos nossos lá da UERJ, a Marcele, a Mônica, participante do Lagi, o Renan, o Felipe. Então, a ideia desse conjunto esses ciclos de palestras é trazer ao final de cada mês, na última quinta-feira de cada mês, um especialista na área de empreendedorismo e inovação, que é o centro das discussões do Laboratório de Gestão de Inovação e Empreendedorismo. E na verdade, a gente já começou a fazer isso, mas não de maneira com recorrência, né? Então, o professor Augusto Ramos já fez uma apresentação, e agora acho que a ideia é tornar essa apresentação frequente. Toda última quinta-feira do mês a gente vai trazer um especialista. E hoje a gente abre com chave de ouro, né? O professor Davi Nunes Rezende, ele é professor da Universidade de Aveiro, lá em Portugal, possui doutorado em engenharia industrial e ele é presidente do PICSIS, né, que é a Plataforma Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, e tem como interesse de pesquisa, né, estudo de estratégia para inovação, sustentabilidade, economia circular, transformação digital, indústria 4.0, entre outros assuntos. Então, o professor Davi ele vem atuando nessas relações universidade-empresa, em projetos europeus, lá como o Erasmus, né, e vem trabalhando dentro dessa temática. E hoje ele vai trazer aí como tema de discussão a ideia dos recifes de inovação, né? Uma abordagem para a discussão de ecossistemas de inovação de sucesso. Então, eu vou pedir para todo mundo desligar os microfones para não ter nenhum tipo de interferência na apresentação do Davi, câmeras também, e a gente, após a apresentação do Davi, a gente abre um espacinho para fazer algumas perguntas, algumas colocações, para que aí a gente conclui esse nosso evento de hoje. Tá ok? Davi, você pode ficar à vontade. Eu estou com a tela compartilhada aqui. Deixa eu descompartilhar minha tela, que aí eu acho que... Não, mas a minha tela eu acho que tá para todo mundo. A tua já está aí também. Tá para todo mundo, acho eu, não tenho certeza. Isso. Vejam lá, todos. Acho que sim. Sim, estamos vendo. Qualquer coisa, Davi, só falar por aqui. Os microfones estão... Embora as câmeras estejam fechadas, os microfones e os fones estão ativos, tá? Tá. Professor Davi, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua colaboração aqui com o nosso grupo, e fique à vontade para começar a sua apresentação. Tá bem, muito obrigado. Então, André, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos, essa oportunidade de estar aqui. Eu estou aqui não só pela UA, mas também pela nossa plataforma internacional de ciência, tecnologia, inovação e saúde, que é a PICTIS, que está presente na Europa com um escritório dentro do Parque Ciência e Inovação, lá na Universidade de Aveiro. Quer dizer, não é bem na Universidade de Aveiro, o parque é uma coisa que não está dentro do campus, tá? É uma entidade que pertence 50% à universidade e a outras instituições. Bom, eu vou iniciar essa nossa conversa com uma introdução sobre o que é Portugal, para todo mundo, não sei se todo mundo sabe ou tem ideia do que aconteceu nos últimos anos com Portugal e como é que ele está hoje. Vou falar de Portugal e a região de Aveiro rapidamente. Depois, seguidamente, eu vou apresentar um projeto sobre os recifes de inovação e as eventuais oportunidades de pesquisa que nós temos, principalmente na minha área de influência, não é? Portanto, está aqui essa tela inicial com o meu nome ali embaixo à esquerda, não é? E os meus contatos, se alguém quiser contactar. Eu sou da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, que é um campus em Águeda.
a 20 quilômetros do campus principal. Então, e a Pictis está aqui, o símbolo da Pictis, para vocês verem, e também sou do GovCop, que é a minha unidade de investigação dentro da Universidade. Bom, então, vamos lá ver se eu consigo fazer isso mudar. Já mudou. Bom, para quem não conhece muito bem, ou mais ou menos, o que é Portugal no século XXI, e ainda tem uma visão de Portugal no meio do século XX, que é totalmente diferente, né? Portugal, no meio do século XX, era um país super pobre, miserável, se não for, se vocês me desculparem o termo, estava com um problema seríssimo por causa de uma ditadura violenta até durante a guerra e depois até 74. Em 74 houve uma revolução chamada Revolução dos Cravos, que vai ser comemorada agora no 25 de abril, a gente chama lá em Portugal 25 de abril, todo mundo conhece como 25 de abril, como tem lá os Estados Unidos agora com 9/11, né? Nós temos o 25 de abril, que é a Revolução dos Cravos, né? Muita gente que deve conhecer, mas nem todos, se calhar. Então, nesse contexto, o Portugal, depois da Revolução dos Cravos, houve uma abertura muito grande e o fim da ditadura e o início de um país democrata europeu, não é? Bem ao nível e aos preceitos europeus, não é um democrata americano capitalista selvagem, é europeu. Pronto, e depois teve muitos problemas ainda, não é? De divisão de poderes e tal, até entrar na União Europeia, e dentro do clube dos 11 primeiros, né? Foram 11 países, e daí em diante, Portugal veio até hoje com uma velocidade estonteante de crescimento econômico, crescimento na área científica e tecnológica, que fez com que hoje Portugal seja um país tido como um país desenvolvido. O que acontece, que eu vou mostrar aqui agora, é um gráfico sobre o European Innovation Scoreboard de 2020, quando Portugal chegou a ter uma pontuação nesse scoreboard compatível com o que eles chamam de Strong Innovator. Só acima desses países estavam esses verdes mais escuros, não é? A Dinamarca, Dinamarca aqui, Suécia, Finlândia, Holanda e Luxemburgo em 2020. Só que esses números variam muito, né, de ano para ano. E no ano de 2023, que é o último que a gente tem, as coisas mudaram, os números mudaram outra vez, e depois passamos a ter esse mapinha do Innovation Scoreboard, que que mostra, por sinal, a Dinamarca está aqui, passou à frente da Suécia, que era em primeiro lugar nos números. Aqui não tem números, né, só tem as cores, mas um KPI numérico, quantitativo, que faz um score, uma listagem. Dinamarca está em primeiro, em 2023, depois a Suécia e a Finlândia. A Holanda e a Bélgica entrou no grupo dos Strong Innovator, ou dos líderes, né? E Portugal baixou, né? Baixou em vez de ser, como é que chama? Os Strong Innovator, passou a Moderate Innovator. Moderado, né? Está aqui, desculpa. Os moderados, né? E os que estão mais abaixo são os modestos, chamam-se modestos. Portanto, nesse novo contexto de 2023, a gente pode ver, sei lá, aqui entre esses três países, que é Estônia, Letônia e Lituânia,
que a Letônia está à frente dos outros dois, mas aqui não está muito próximo uns dos outros, né? Eles estão sempre muito próximos. A Polônia também está com Portugal, Espanha, Itália. Não, desculpa, tá, é o contrário. A Estônia e a Lituânia estão junto com Portugal e a Letônia aqui que está abaixo. Grécia sobe para a mesma o mesmo top da Itália, Espanha e Portugal. Aqui nós temos a Hungria também, e esse aqui, quem é esse aqui? Alguém me ajuda aqui. Não, esse aqui é a Hungria, exatamente. Hungria, é, é, é Tchequia, essa aqui é Tchequia, é embaixo da Polônia. Tchequia, Eslováquia, digo eu, Eslováquia, exato. Aqui é a Croácia, oh meu Deus, Croácia, essa pequenininha aqui, esse pequenininho aqui, desculpa, agora eu estou confundido, pessoal, me ajudem aqui. Esse aqui é a Croácia, é a Croácia. aqui é a Croácia, aqui é a Eslovênia. Isso. Eslovênia, exatamente, e a Hungria, e esse é a Hungria. Eu estou colando. România, Bulgária. Aqui é a Eslovênia, România, Bulgária, isso. Aqui é a Tchequia, e esse grande é a Polônia. Pronto, aqui é a Polônia. E aqui é a Lituânia, Letônia e Estônia. É porque eu já tinha. E Bulgária, não é? Que está para cima da Grécia? Aqui, não, aqui é Bulgária, é aqui. Aqui é Romênia, Bulgária, e aqui já é Grécia. Grécia, Montenegro, eu já não sei aí. Pronto, Deus. Esse aqui é Chipre. O Chipre ganhou o estatuto de Strong Innovator, esse 2023. Pronto. Basicamente, isso aqui a gente está mais aqui a brincar do que outra coisa, né? Com esses scoreboards. Mas o que acontece é que Portugal anda aí entre o Strong Innovator e moderado, mas está bem posicionado, né, nos números, né? Está bem no limite entre ser um verdinho e o moderado. Bom, sobre isso, então, sobre Aveiro, eu poderia dizer um pouco mais sobre a região de Aveiro, a começar pelo Centro Acadêmico Clínico Egas Muniz, que é uma grande oportunidade de integração total da plataforma PICTIS e os seus parceiros do Brasil, na região centro de Portugal, que é uma oportunidade com um grande centro acadêmico na área da saúde e da inovação em saúde. Nós temos lá, está a ser construído no PCI, no Parque Ciência e Inovação, uma grande estrutura para dar suporte na Europa às instituições que fazem parte que são poucas no mundo, que fazem parte das instituições que dão, né, organizações, na realidade, que dão um aval de qualidade aos equipamentos na área da saúde. Por que em Aveiro? E por que está nessa guerra agora? Simples. Os dois que existiam na Europa, as duas organizações que davam esse aval na Europa, estavam na Inglaterra. E ainda a Inglaterra foi a vida, já não é mais da Europa. Então, agora, eram duas organizações europeias, não eram inglesas, não eram britânicas. E essas organizações europeias, com a saída da Inglaterra, elas também saíram da Inglaterra. A Inglaterra não faz parte, então, olha, vocês fiquem aí, nós vamos para. Então, essas duas organizações tiveram que vir, ou estão a caminho da Europa. E Portugal ganhou uma delas, e no centro de Aveiro, porque é um centro, que é uma região super inovadora e super moderna em termos de tecnologia. Então, por isso que é uma grande oportunidade para todos.
o Brasil com a ligação aqui com Portugal, né? Bom, além disso, nós também temos uma coisa aqui que é o Aveiro Tech City, que é um, um, um projeto de muitos anos, que não é de um ano só, é de 10 anos, que está a tentar suportar a transformação digital na cidade e vender o conhecimento, obviamente, para fora da região também, né? Posso dizer que Aveiro é uma das cidades mais avançadas em termos tecnológicos, não só em Portugal, mas também a nível europeu. Estamos totalmente integrados com tecnologias, a região tem projetos como esse e serviços para a sociedade com tecnologia envolvida a nível do século XXI, de certeza, e com exigências a pensar e agir de forma a obter o melhor dessas tecnologias todas, né, incluindo o 5G, que foi testado no mundo pelas empresas. Como é que é o nome daquela empresa americana de rede, pessoal? Duas ou três empresas. NVIDIA? Não, de redes de computador, de redes de tecnologia. Cisco. Cisco, exatamente. A Cisco Academy e a Cisco Science Lab está em Aveiro e, junto com a Huawei e outras empresas, por incrível que pareça, chinesas e inglesas no 5G a brigar, estavam lá em Aveiro a testar o 5G há uns anos atrás. O 5G foi testado primeiro em Aveiro. E a mesma coisa está a acontecer agora com... desculpa. Está a acontecer agora peraí, com o 6G. Mas eu já chego lá, peraí. Está a ser testado em Aveiro 6G. Portanto, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Pronto, sobre o Living Lab que nós temos, que é também desse projeto do Aveiro Tech City, o Living Lab é uma coisa super interessante, que é um dos eixos, né, do Aveiro Tech City, e que é um laboratório vivo para inovações baseadas nas tecnologias, nas TIC, né? TIC mais eletrônica, que a gente chama de TICE, TICE, né? Tecnologia de Informação, Comunicação e Eletrônica, que nós somos muito fortes lá em Aveiro nisso, e a Universidade de Aveiro está no meio. Então, o que acontece é que Aveiro, a cidade de Aveiro, como vocês estão aí vendo esses pontinhos todos, é o centro de Aveiro, como se fosse o centro do Rio de Janeiro, ali. Presidente Vargas, Rio Branco, etc. E é um grande living lab com vários test beds a acontecer dentro da cidade, a tentar resolver problemas metropolitanos, né? E com especial atenção a essas áreas em específico, né, desses pontinhos que vocês estão a ver aí. Os pontinhos têm um código de cores, né? Os amarelos, eu creio eu, que tem a ver com mobilidade e tráfego dentro da cidade. Eu moro aqui, nesse pontinho amarelo, a Mônica sabe onde é aqui nesse... Vamos ver, Eu estava procurando no mapa aí. Tá aqui você, olha ali. Tá aqui nessa seta, onde eu estou com a setinha. Vem a minha seta, o meu rato. Tá certo. Ouviu, né? Já não viu mais. Sim, sim. Tá aqui. Pronto, eu moro aqui, numa parte que antigamente era uma área que estava sempre alagada, e era muito área tida como uma área pobre de pescadores, né? E hoje é uma área extremamente procurada, que está no centrão mesmo. Imaginem, em Lisboa, no Rio de Janeiro, a gente pode comparar, claro, com suas
os tamanhos diferentes, né, mas pode comparar essa região como sendo uma região que era degradada e virou point da cidade, tipo a Lapa, né? Que já deixar também de ser ponte de novo, não sei como é que é isso, mas pronto. Mas ali em Aveiro é mais ou menos, é uma região super bem, com muitos restaurantes. Aí, pronto, mas a gente está aqui para falar de outra coisa. Eu estou a apresentar a minha região em Aveiro e em Portugal antes de entrar nos iReefs, pronto, para vocês terem ideia de onde é que eu venho, não é? E o que, que eu estou a fazer lá. E já digo, já falo sobre isso também. Portanto, ainda sobre o Tech City, o Aveiro 5G é um programa de cooperação para angariar talentos, não é? E para a criação de empresas de alta tecnologia. Basicamente é isso. Esse Aveiro 5G Challenge iniciou em 2020, já está na terceira edição, apesar disso aqui estar na duas edições, está na terceira edição. Agora já não é Aveiro 5G, não é? Já passou a Aveiro 6G, não é? 6G Challenge, que agora está a tentar angariar empresas que trabalhem tanto em eletrônica, em hardware, como em software de redes e teleprocessamento e comunicação para o 6G. Existe uma empresa na incubadora que já não devia estar na incubadora, né? Para falar a verdade, está lá e eles não querem sair porque é bom estar lá no Parque de Ciência e Inovação, não é? Tem um monte de... Aquilo é uma infraestrutura fantástica, e eles não querem sair, mas eles já estão com 2 andares cheios, a empresa já tem 2 andares, e eles já eram para ter saído, porque eles já conseguiram agora, na última... É, é, uma última tranche de investimento, os caras conseguiram mais 3 milhões de euros em investimento de VC, Venture Capital. Já é a terceira vez. Portanto, eles estão a bombar muito lá. É uma empresa que é de eletrônica, é uma empresa eletrônica que vende chips, fabrica chips e vende chips para todos esses routers que existem por aí e access points em 5G. Os caras estão mesmo a bombar, a vender muito no mundo, e já não deviam estar lá dentro, porque ali dentro não pode fabricar, não é? Aquilo tem um contrato que aquilo é só investigação, não é? Desenvolvimento, não pode fabricar, mas os caras continuam lá dando desculpas e tal. Mas estão para sair, certeza que eles têm que sair agora. Portanto, basicamente é isso. Eu vou falar da universidade, né, onde eu estou. A minha universidade hoje em dia usa esse símbolo do SU, que é o European Consortium of Innovative Universities. É um consórcio de 12 universidades. Uma universidade em cada país foram escolhidas e juntaram-se. Não tem duas, só tem uma em cada país desses, que vocês estão a ver as bolinhas. E penso eu que no futuro a nossa universidade vai mudar para um SU Aveiro, uma grande universidade europeia com vários campos. Imagino eu que seja isso que vai acontecer. Portanto, nós estamos com a Universidade Autônoma de Barcelona, com, sei lá, um, uh, Limpopo da Finlândia, que é uma grande parceira nossa em muitas coisas da minha área também. Twente, da Universidade de Twente, Temper também, Universidade de Monterrey, por incrível que pareça, Tecnológico de Monterrey, que é no México. Não sei como é que eles entraram aqui no SU, mas isso já quer dizer alguma expansão a nível mundial, não é? Sinceramente, ninguém consegue me dizer por que Monterrey está aqui dentro. Né? Mas entrou, pronto, não sei. O que acontece? E isso vai ser o futuro nosso, quase certeza. Né? A Universidade de Aveiro é dita como a Campus with Ideas, e na área da investigação é líder em Portugal, dependendo, obviamente, de campos, de áreas, né?
a Universidade de Lisboa, a Universidade de Porto também tem as suas áreas de excelência, não é? E nós brigamos muito com a Universidade de Porto em termos de liderança em vários pontos, em vários quesitos de KPIs, etc., dos rankings e não sei o quê. Portanto, esse aqui é o campus da Universidade de Aveiro, o campus principal em Aveiro, não é? É um campus novo, moderno e com um design bem atrativo, feito por um arquiteto muito famoso em Portugal, dois até. Tem muita gente que vai lá tirar fotografias que vem da Europa, até japoneses, vão muitos japoneses ali tirar fotografia da nossa biblioteca, o edifício da biblioteca é uma coisa assim toda arredondada, com a iluminação natural, uma coisa. Portanto, é um campus muito moderno, né? E a nível de investigação, nós temos 20 unidades de investigação. E a maior parte delas é interdepartamental, não há quase nenhuma que seja, posso dizer que é uma unidade de investigação focada numa área científica específica, não é? Apesar de terem uma ligação maior com algumas áreas específicas. Posso dizer que, por exemplo, o CISECO é o Instituto de Materiais, não é? Antigamente era cerâmica e vidro. Hoje tem departamento de física ligado, departamento de química, o departamento de biologia, porque eles trabalham muito com materiais, biomateriais, não é? A minha escola de tecnologia e gestão, mas que o IT, o Instituto de Telecomunicações, o departamento de eletrônica, estão todos aqui ligados ao CISEC. Eles fazem muitos projetos multidisciplinares por causa disso. E outros, né? O CESAM é um que está muito ligado ao pessoal daqui da Fiocruz, né? Que é um parceiro grande da PICTIS, e o CESAM é uma unidade de investigação. Nós estamos a falar de unidade de investigação, que são esses 20. Em Portugal, em geral, os departamentos ou escolas são pedagógicos, né? Estão ligados ao ensino, e os professores que dão aulas nesse departamento são obrigados a ter uma outra atividade, que é a investigação, né? Pesquisa, ser cientistas. E para isso, eles têm que estar ligados, quer dizer, tem que estar, não são obrigados, mas também não são professores universitários, né? É, é, de ponta, modernos, eficazes, eficientes, né? Mas eles têm que estar numa unidade de investigação, né? Estarem inseridos numa unidade de investigação, onde eles vão fazer a investigação por essa unidade de investigação. Então, tem aqui todas elas, com várias valências, né? Nós temos uma coisa que é muito interessante para todos, principalmente quando eu falo com o pessoal aqui no Brasil, que é o nosso DBI, Doctorate in Business Innovation. Eu tenho dois orientandos brasileiros que estão a fazer o DBI, estão a fazer o doutoramento. Esse DBI é um doutoramento que é pago pelas empresas. Custa um dinheiro razoável, não é o mesmo preço de você ir para lá para ver e fazer o doutoramento, é pela empresa. A empresa é que contrata a universidade para pôr as pessoas da empresa a fazer um doutoramento muito focado em investigação e desenvolvimento para aquela empresa. Eu tenho um rapaz muito bom de Minas Gerais, da Algar, a empresa dele é Algar, e ele é diretor da Brain, que é uma spin-off da Algar ligada a desenvolvimento e inovação. E está a fazer o DBI, Doctorate in Business Innovation, comigo, lá em Aveiro. Por acaso agora está em Minas Gerais, né? Mas ele é muito bom, por acaso gosto muito dele. E isso é um doutorado que nós temos junto com a Universidade de Munique, e a pessoa que faz esse doutorado, cada doutorando tem o seu doutorado feito à medida, não é? Como a gente chama, o tailor-made, né? Desde o início. É uma coisa
muito inovadora, não é inovadora não, né? Já se faz isso há algum tempo em outros lados, mas para nós, nós temos a inovação de estarmos juntos com a Universidade de Munique a fazer isso, uma parte feita lá, algumas vezes. Portanto, mas não é só isso. Nós temos os nossos doutoramentos sanduíche e os nossos double degree, dupla titulação. Eu também tenho gente da PUC fazendo, da PUC Rio, fazendo dupla titulação comigo, e vários a fazer sanduíche. Há diferença daqui. O doutoramento de sanduíche é como se fosse um estágio em Aveiro, na Universidade de Aveiro, de uma pessoa que está fazendo um doutoramento aqui no Brasil, por exemplo. O double degree, ele vai ter dois diplomas. Um diploma daqui do Brasil e um diploma de Aveiro, que até pode não ser na mesma área. Eu agora, por exemplo, tenho uma menina do Paraná que está a fazer engenharia industrial, como é que é? Engenharia da produção, lá. E como a área dela é dos IRIS, os recifes de inovação e os ecossistemas de inovação, é uma coisa é, é, que pode ser muito bem vista se você vai para políticas públicas e desenvolvimento regional, não é? Então, tá, em Aveiro vai fazer a titulação no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território, com a mesma tese, né? E vai ter dois títulos, né? Um título de engenharia da produção no Paraná e um título de ciências sociais, políticas do território, doutoramento disso por Aveiro. Portanto, é uma coisa interessante que a gente tem. Eu vou agora andar mais rápido, porque eu queria chegar aqui para mostrar isso para vocês, e depois a gente pode conversar se alguém tiver oportunidades ou tem alguém que queira oportunidades desse tipo. Já agora, os sanduíches são gratuitos, não se paga nada até 6 meses. Depois de 6 meses, tem que pagar o mesmo que se pagaria como um doutoramento. Por isso que a menina está fazendo dupla titulação comigo, porque ia ficar um ano em Aveiro, já que vai ficar um ano, tem que pagar sanduíche. Não, em vez de sanduíche, vamos fazer uma dupla titulação que engloba alguma documentação mais dura, né? Mas é fazível. Pronto. Nós temos muita interface com a nossa envolvente e nascemos pela interface com a envolvente. A Universidade de Aveiro nasceu em 78 pelo pedido das associações empresariais e das várias empresas de Aveiro. Aveiro é uma grande região industrial. Águeda é uma grande região industrial em metalomecânica, eletrônica e elétrica. Várias empresas pesadas dessa área que estão lá. Portanto, essas empresas trouxeram o pedido para precisava de uma universidade em Aveiro em 78, é o que aconteceu. E isso aqui são números que nós temos sobre a Universidade de Aveiro e a UA Coopera, que é a nossa nossa porta para a cooperação com a envolvente, não é? Então, nós temos, se vocês forem ver aqui, nós temos 157 pedidos de patentes provisórias, 69 nos últimos 3 anos, 65 pedidos de patentes internacionais, 10 spin-offs, 20 startups, 64 comunicações de negócios, 3.000 empreendedores capacitados, 106 projetos de I&D com empresas, quer dizer, projetos financiados, né, com empresas, 30 milhões de investimento em I&D com empresas, 8 milhões de investimento de projetos TCT com empresas, 600 colaborações com o exterior e 11 milhões de receitas com colaborações com o exterior. Portanto, isso são alguns números. E agora eu ia entrar no iReef propriamente dito. Não sei se eu gastei muito tempo nisso. Gastei, né? Eu tenho tempo. Quanto tempo eu tenho, André? Não? Olha, Davi, eu tinha estimado 1 hora e meia, mas fica à vontade. Não, eu não passo. Eu não vou ultrapassar o tempo. Sobre o iReef. Os iReefs nasceram de uma parceria minha com os colegas
do Universidade do Texas, em Austin, quando eu estive lá fazer um pós-doc. O meu pós-doc não tinha nada a ver com isso, mas eu andei com eles a trabalhar nisso. O meu pós-doc era sobre transferência de tecnologia, ponto. E andei a trabalhar em outras coisas, né? A gente está lá, a gente vai trabalhando com outros para cá, outros para lá. E na época eles começaram a pensar no Recifes de Coral. Recifes de Coral. Innovation Coral Reef. Mas logo depois eles desistiram da ideia e eu vim para Portugal. Isso morreu até pouco tempo atrás e eu voltei a pegar nisso, mas com outras ideias. Bom, mas o que é isso, afinal de contas? A gente tenta definir o iReef como um ecossistema de inovação regional de sucesso. Um tipo, né? Um modelo, uma forma de ecossistemas de inovação que costumam ter sucesso. Essa é a frase principal. Quando a gente vê um ecossistema de inovação de sucesso, eles pode não ser um iReef, um recife de inovação, como a gente vai definir. Mas, normalmente, quando tem algumas características de um recife, que é o que a gente vai falar agora, recife oceânico, a gente pode olhar para ele com outra lente, e principalmente as lentes que têm a ver com os relacionamentos entre os vários players de um ecossistema, que há outros modelos e outras formas de olhar ecossistemas de inovação, mas a maioria deles, ou quase todos, não olham para o Recife, para o ecossistema, do ponto de vista do relacionamento entre os vários atores do ecossistema, das várias empresas e organizações, até mesmo quando a gente fala na tripla hélice, o relacionamento entre as empresas na tripla hélice não são estudados de uma forma sistemática. Então, a ideia era estudar esses ecossistemas. Qual era a questão que a gente tinha, que a gente está agora a tentar responder? Nós conseguimos construir um Recife de inovação? E a outra questão é what's the level of maturity? Como é que é o nível de maturidade? Qual é o nível de maturidade de um ecossistema de inovação regional do ponto de vista do modelo de Recife de inovação? São duas questões que a gente queria responder com o que a gente está agora a tentar estudar. Agora, essas figuras estão aqui para dizer o seguinte, para dizer o final, não é? Vocês estão a ver aqui que o pessoal na biologia constrói recifes debaixo do mar do zero, do nada. Eles conseguem construir um recife. Veja, no caso que nós estamos aqui a ver nesse slide, você vê que os biólogos pegaram uns tijolos de alvenaria e afundaram os tijolos no fundo do mar e começaram a alimentar aqueles tijolos e colocar coisas e viram onde é que tinha que se colocar, não é? Viram o ambiente, né? Se a água é mais salgada ou menos salgada, se é mais quente, se é mais fria, as correntes, para ver em que posição colocar os tijolos. E, passado um tempo, aquilo começou a virar realmente um ecossistema com vários players, que é tentar ver os peixinhos todos, vários tipos de seres ali na envolvente e dentro dos tijolos, a criar um novo ecossistema. Portanto, é possível criar um ecossistema de inovação com essa metáfora? Essa é a pergunta, e como, né? Tem a ver com a pergunta 1 que a gente estava fazendo. Bom, do ecossistema, no iReef Model, nós tivemos a ver como é que de onde é que a gente ia tirar isso no início, há uns anos atrás. É claro que é um ecossistema de inovação saído dos modelos de inovação aberta, do Open Innovation, não é? E a envolvente que a gente tem
normalmente é isso desse desenho aqui, não é? Esse desenho foi a nossa primeira versão para colocar no papel graficamente o que a gente estava pensando, né? Essas bolinhas aqui em azul são os vários players que tem dentro de um ecossistema de inovação e mais em pormenor, os players que a gente encontra num ecossistema de inovação de sucesso, que a gente chama de iReef, pela interface que essa gente tem umas com as outras. E o Austin, no Texas, é um Recife de inovação. A gente vê gente a tratar de problemas de inovação criando COPs, COPs Recortes. Community of Practices. Community of Practice, COP. Comunidade de prática, não é? Onde se juntam várias pessoas a tentar tratar um assunto e resolver um assunto qualquer, um problema qualquer. Lá em Austin, aquilo é direto. E onde é que eu vi isso lá? Vi isso quando aparecia, na quinta-feira, um convite para ir comer pizza e tomar cerveja às 5 horas da tarde, pago por alguém. E aí, pá, mas quem eu não conheço, não sei. Não, é para ir o pessoal daqui do Ice Square, ele vai convidar um pessoal, então a gente vai para lá. Quando eu chego lá, aquilo não é festa, aquilo é negócio. O pessoal está todo a trocar cartões e a falar sobre assuntos e alguém coloca um problema que quer resolver. É mesmo um community of practice. E as pessoas começam, não, mas eu posso ajudar e tal. Advogados de escritórios de patentes e outros, né, de contratos, normalmente são os advogados que pagam, eles são ricos lá, né, os escritórios de advocacia, lá em todo lado, né. Uma vez eu fui num que era um passeio de barco lá na lagoa, num lado, Travis Lake, pago, uma festa, um navio pago pelo um escritório de advogados. Eles estavam a tentar falar com o pessoal, levavam o pessoal da universidade, industriais, pessoas mais de todo tipo, juntavam aquela gente, começavam a conversar e trocar informações, e dali saíam várias ligações para se criar ou para se resolver um problema. Isso é um estilo muito de Recife de inovação, né? Onde a relação entre os atores, que a gente chama de relações simbióticas, pela metáfora com a biologia, estão bem aparentes, né? E a gente consegue identificar as relações simbióticas boas, há relações simbióticas más também, não é? Que a gente vai falar disso já. Portanto, nós, em princípio, o que a gente fez foi tentar colocar no papel esse modelito, que não vem ao caso aqui, eu não vou falar muito como é que a gente chegou ali agora, nós temos papers sobre isso. Inicialmente, como eu tinha falado, nós começamos lá em Austin com Innovation Coral Reef, The Inception. Foi como a gente começou a pensar, e os meus colegas de Austin estavam a pensar numa metáfora que tinha a ver com os recifes de corais, que são nos shores, quer dizer, na beirada da terra, na beirada de ilhas e de terras, né? Tem os recifes de corais da Austrália, por exemplo, os grandes recifes, são sempre na beirada da terra. Mas essa metáfora não era suficiente, porque tinha um problema de umas bicharocos que eram obrigatórios no Recife de corais. E a gente não precisa de bicharocos obrigatórios, a menos da universidade, né, que é obrigatória, mas sem ser essa, recifes de corais tinham uns animaizinhos que ficavam presos, e eles é que criavam uma estrutura até calcária, não é, depois que morriam, que faziam aquele recife de coral crescer, porque os corais ficavam presos ali. Né? E eu mudei e falei com os colegas, e eles, tudo bem, você manda para nós, vamos conversando para a gente ver se a gente faz isso junto. Então, nós conseguimos, depois desses primeiros passos que estão aqui
e desses primeiros estudos feitos em Austin, eu mudei isso para o que eu chamo hoje de IREEF, o IREEF Project, que o objetivo seria usar a metáfora do Ocean Reefs, e não dos recifes de corais, para desenvolver esse projeto. O IREEF Model with an approach focused on the development of innovative regions, e aí é aquilo que eu falei no início, né? Um objetivo complementar desse projeto vai ser desenvolver uma ferramenta que permite medir, não é, a maturidade, o nível de maturidade de um recife também. Então, eu vou criar, estamos a escrever todos os indicadores e características, e depois vamos tentar medir, né, em algumas regiões se existe um recife de coral, né, numa região ou noutra. E vamos depois tentar, com uma tool, uma ferramentazinha, dizer que se aquela região já é transformativa, está no final, se é integrativa ou madura, se é simples, uma região de inovação simples, empreendedora, ou se é só oportunística, né? A oportunística incipiente é aquela região que as inovações são oportunísticas, né? Apareceu aqui um sujeito com uma ideia, vamos aqui tentar. Quer dizer, não é sistemática. Depois da segunda fase já é a entrepreneurial, ou o standard, que é a maior parte das regiões do mundo já estão mais ou menos standard, ou entrepreneurial, que é aquela que ainda pensa que incubadores e startups, né? E tentar fazer inovação para incubadoras de startups. Estou a falar de startups tecnológicas, né? Startups sociais, né? Com inovações e tecnológicas. Depois a fase seguinte é a integrativa, não é? E depois a transformativa, que é que transforma uma região totalmente. E a gente teve essa ideia de chamar isso assim. A professora Marisa está da Unirio, topou trabalhar nisso aqui comigo e com o pessoal lá da Austin e o pessoal do Paraná, e mais em Cuba, algumas pessoas em Cuba e talvez Colômbia, talvez não, certo, Colômbia, na Europa, Portugal e Bélgica, e se calhar a Finlândia também, vamos ver. Mas a gente lá na Europa tem um problema sério que a gente só trabalha com muito dinheiro, né? Com o dinheiro, entende? Não é como, tem que ter dinheiro para a gente fazer o trabalho e para dar um pedaço ainda, né, o overhead lá para as universidades todas. E aqui a gente consegue trabalhar com um pouco menos de dinheiro. Então, englobar os meus colegas da Finlândia e da Bélgica, engloba fazer uma proposta de um projeto europeu no Horizonte Europa, ou coisa parecida. Mas a gente vai lá, a gente vai chegar lá. Estamos a pensar nisso. Portanto, e como vocês veem aqui na fotografia, é a mesma coisa. Existe aqui à esquerda uma coisa construída no fundo do mar, que virou um recife, né? Onde tem vários animais ali, vegetais, à volta, a conviver e a viver juntos, né? Em várias relações. O que a gente quer é estudar essas relações que existem na biologia, relações simbióticas, na nossa no nosso modelo. Portanto, o nosso projeto tem várias fases. A primeira fase conceptual, do quadro conceptual, e nós estamos aqui nessa terceira rodinha. E a prática, a Practical Framework, o quadro prático também, estamos aqui no A2, Building Proposal Model, né? Depois Exploring the Situation, tem a ver com a tool, não é? Com a validação da ferramenta. Características dos ecossistemas. Só para vocês terem uma ideia, nós fomos à literatura, obviamente, e tínhamos lá todo mundo a usar já a palavra ecosystem em várias coisas, né? O business ecosystem, entrepreneurial ecosystem, knowledge ecosystem, innovation ecosystem, e agora vem mais esses fulanos agora a mudar e dizer IREEF, Recife de Inovação, sendo um ecossistema de inovação.
E os meus colegas belgas são os que mais batem nessa coisa, dizendo, pô, lá vem você agora com mais um nome. Qual é a diferença? O que você está fazendo? Nós podemos tratar isso como um ecossistema de inovação. Poderíamos se não tivéssemos a lupa e o ponto de vista dessa metáfora das relações simbióticas, né? E aí é que entra é, é, chamar de Recife de inovação em vez de ecossistema de inovação, né? Bom, os problemas que a gente tem para usar isso também é uma rede fraca of collaborative or mutualistic relationships. E é isso que a gente quer estudar. Or infrequent and not equally distributed research in some regions. A ideia é o seguinte, como eu já falei, as relações simbióticas não são estudadas. Relações entre as várias instituições, empresas e universidades, e as pessoas, as relações das pessoas, quando a gente tem relações, dessas pessoas, e consegue identificá-las, por exemplo, identificar quem é o gatekeeper da empresa ou da instituição de investigação, o boundary spanner, que é uma coisa bem estudada pelo Everett Rogers, quando criou o Diffusion of Innovation, para quem sabe, para quem é da área. Depois, o problema número 2, e aqui a distribuição de recursos, né, que é um problema seríssimo dos ecossistemas de inovação, porque se você tem um ecossistema de inovação com uma multinacional aqui, por exemplo, imagine no Rio de Janeiro, uma grande empresa multinacional que vai fazer inovação com mais um monte em volta. Só que tem um problema, se a inovação der certo, aquilo não vai ficar no Rio de Janeiro. Vai lá para Shell, lá para a Inglaterra, ou para a Holanda, seja lá para onde. Portanto, o retorno daquela inovação, da riqueza que aquela inovação vai ter, não vai ficar dentro do ecossistema. Isso é um problema sério que tem que ser estudado, tem que ser validado, tem que ser pensado quando a gente cria e vê as relações entre os vários players. Isso é uma relação, às vezes, que não é de simbiótica das boas, é mais uma relação que a gente chama de predador ou de parasitismo, não é? Que existem os predadores, parasitas, a competição, o comensalismo e mutualismo. São as relações que eu vou mostrar já daqui. É agora, não é? Por acaso já está no slide seguinte. Portanto, existem vários fatores que a gente já dividiu aqui, que isso depois vai se tornar em KPIs e indicadores, né? Mas fatores de diversity of players, né? Diversidade de players é uma coisa que a gente tem que pensar. Interaction approach between players, depois distinguished characteristics in comparison with other regions, as características distintivas, não é? Environmental fundamental structure, quer dizer, se aquilo tem estruturas tem a estrutura e os recursos necessários, né? E o public policies, que isso também, em todo o ecossistema de inovação, é estudado, né? Políticas públicas como sendo super importante, todo mundo já sabe o que é. E nesse caso, a gente pública, imagine num Recife oceânico, não é? Se a gente vai afundar um navio, pessoal, imagine que a gente que é possível criar um Recife. Por exemplo, pega um navio e afunda o navio. Afunda o navio. Daqui a alguns anos, aquele navio é um Recife cheio de bicharada, de algas e tudo ali em volta, não concordam? Vai ser um ecossistema, vira um grande ecossistema, e digo eu, um Recife. Agora, aquele navio tem que ser afundado num lugar onde a água é mais quente, onde as correntes são menores, não é? Isso tudo tem a ver com, a gente pode ver um paralelo com as políticas, não é? Né? De inovação, né? A gente vai pôr, a política de inovação tem a ver com onde é que a gente vai pôr o navio. O navio vai ficar de frente para a corrente, fica de lado. Vamos colocar aqui ou vamos colocar ali à esquerda, mais para 10 quilômetros para lá, onde a água é mais quente, onde as correntes são mais não sei o quê, onde tem mais luz ou menos luz? Tudo isso são características que são pensadas, que a gente pode ter um paralelo.
Então, sobre as relações que estão aqui, a relação podem ser mutualísticas, comensalismo, predadores, relação de predadores, o parasitismo e o competition. Relativamente ao mutualismo, é uma coisa muito interessante. No oceano existe aqueles peixe palhaço, todo mundo conhece, né? Peixe palhaço, e tem as anêmonas, aquela coisa. Eu tenho esse videozinho aí, mas não vou passar a mostrar as anêmonas e o peixe palhaço numa relação mutualística. Por quê? Os anêmonas caçam animais e tem um veneno que paralisa o animal, depois ele consegue papar o animal. Agora, o peixe palhaço consegue andar lá dentro para se esconder e não é atingido pelo veneno das anêmonas. O peixe palhaço tem uma proteção, faz com que ele ande lá dentro à vontade. E isso é uma relação mutualística, por quê? Porque o peixe palhaço tem uma característica que ele é muito visível e atrai outros predadores do peixe palhaço para ele para dentro. Quando o predador chega ali e encosta na anêmona, é envenenado e a anêmona pumba. Portanto, aquilo, ao mesmo tempo que é uma proteção para o peixe palhaço, também ajuda a anêmonas a se alimentar. Portanto, é mutualista, porque both parties, está aqui, can benefit from the partnership. Os dois beneficiam da relação. Depois, o comensalismo já é outro tipo, que é uma parte se beneficia enquanto a outra não liga para aquele, né? Esse caso é aquelas peixinhos que ficam colados em volta da boca dos tubarões. Eles não quer dizer, o tubarão não interessa se ele está ali, não chateia o tubarão. Mas ele se beneficia por estar ali, por comer os restos do tubarão e está protegido. Então, é um comensalismo, porque um é beneficiado enquanto o outro não liga. Então, tem o outro que é o parasitismo, que vocês já devem imaginar o que se trata, não é? Se beneficia com a morte do outro até, não é? Com a doença do seguinte. Até perda da vida e doença, não é? É um parasita, não é? É o que eu falei agora há pouco sobre multinacionais que podem entrar. Eu não estou dizendo que todas as multinacionais são parasitas, né? Agora, que são muitas, que a maioria delas não é? Aqui em Portugal houve muita confusão com as fábricas de automóvel, por exemplo. Né, que houve agora, poucos anos atrás, uma fábrica de automóvel disse assim, já passou 20 anos, o nosso contrato era de 20 anos aqui na fábrica de Palmela, e nós vamos embora. Vamos embora como? Então, com milhares de empregos e não sei o que, nós vamos embora. Então, agora chupou projetos europeus, fundos europeus para tudo. Tudo que eles não gastavam um tostão, tudo que eles faziam de projeto de inovação, eles iam buscar o dinheiro à Europa comunitária, não é? A Ford, né? E os outros europeus sabem como é que faz. Mas os americanos estavam ali também a fazer isso. Então, e agora vão embora e levam tudo, né? Inovação, patentes, tudo. Isso é parasitismo, tudo, né? Eles vão embora mesmo e abrem outro lado. Matam aquilo tudo, desgraçam aquilo tudo e vão embora. E a competição, pronto, é o que vocês sabem, né? As duas partes podem competir para recursos limitados, normalmente, né, para sobreviver, e existe isso também dentro do Recife. Então, a gente quer estudar esses tipos de relações dentro de um ecossistema de inovação. Existem? Existem. Existem paralelos? Existem. Quero exemplos? Eu quero muitos exemplos. Portanto, eu preciso de gente a estudar e trazer exemplos dessas coisas dentro dos seus ecossistemas, das suas regiões, né? Para a gente poder validar essas coisas. Portanto, nós temos 2 papers básicos, os primeiros 2 papers básicos, que foram de alguns anos atrás, From Business Ecosystem to Present, que mostra aquelas ecossistemas de inovação, ecossistemas de empreendedorismo, ecossistemas de negócio, ecossistemas de não sei o quê, até chegar ao Recife, não é? E a dizer por que a gente quer o Recife.
Depois tem outro que é caracterizando um Recife de inovação, foi um dos primeiros papers, a Holistic Model Towards Exploring Its Attributes. Foi um feito por uma doutoranda minha, a Acef, Sedi Acef, que é uma iraniana, foi fazer doutoramento comigo lá em Aveiro, e com a Martine Amorim, que é uma colega minha, era co-orientadora, eu era orientador. E a gente escreveu algumas coisas sobre isso, a começar a lidar com os indicadores. Portanto, como é que isso começou? Começou com um pensamento básico, né? O normal ecossistema de inovação, que é um desenho desse tipo aqui, mais alguns layers, algumas camadas de fatores dos recifes de inovação, do modelo, né, e da lente do recife de inovação, e a gente consegue criar o nosso modelo. Isso aqui, bom, relativamente a isso, can we build a successful innovation ecosystem? Ou seja, can we build an innovation reef? E eu coloco isso como sinônimo. E está aqui mais um exemplo do que foi feito no pessoal da biologia, que realmente eles conseguiram criar um recife muito rico de vida ali dentro, né? Essa era a ideia. Para saber mais e estudos, eu vou deixar isso aqui para vocês verem, né? E queria agradecer isso, já acabei. Eu demorei mais do que o que era necessário, mas já estou no meu fim. Portanto, eu agradeço muito a essa oportunidade pela Universidade de Aveiro e também pela PICTIS, que é com a qual eu sou o presidente nesse momento. E termino aqui a minha apresentação e vou deixar aqui para saber mais esses assuntos interessantes que vocês podem ler, eu não vou estar aqui a escrever isso. Tá? Muito obrigado, André, muito obrigado a todos. Tá? Professor Davi, eu que agradeço a tua apresentação, a tua palestra, o assunto realmente é bastante interessante. Eu queria abrir agora para as pessoas poderem fazer algumas perguntas, mas eu vou tomar a palavra, eu vou fazer a primeira pergunta, antes de todo mundo. O que eu achei interessante nesse conceito dos IRIFs, né, dos recifes de inovação, professor Davi, é a questão da simbiose entre os seres vivos que são colocados ali, a relação entre eles, né, a relação de cooperação, de competição ali, cooperando para um recurso, em busca de um recurso mais escasso, ou competindo por recursos escassos, é o que realmente acontece num ecossistema de inovação. Mas o que mais me chamou a atenção é que esse Recife ele pode ser projetado. Então, tem a figurinha lá do mergulhador amarrando os tijolos, né? Ele está dando ali, esse amarrar dos tijolos ele tem um significado muito importante, ao meu ver. Ele está colocando ali naquele local, naquela característica ali do mar, né, do oceano, e na arrumação, a cara, ou se for fazer um paralelo, um projeto de Recife que ele está querendo montar ali. Uhum. Então, acho que essa metáfora ela foi muito bacana, por conta não só, né, não é um coral que se monta ali de maneira aleatória, tem um formato ali, tem um projeto, um formato, uma posição colocado ali pelos mergulhadores, e que a gente poderia trazer essa metáfora para dentro dos projetos de ecossistema de inovação de uma região, né, por exemplo. Eu tenho outras várias perguntas, mas vamos abrir para as pessoas falarem também. Podem abrir a câmera. Eu falei para não abrir a câmera por conta da internet, mas eu acho que a internet está boa. Tá? Então vocês podem abrir também a câmera, fiquem à vontade para fazer alguma pergunta para o professor Davi. Olá. Oi, Davi? Flávio Toledo, tudo bem? Tudo bem? Como está? Tudo bom. Então. Há 1 ano e meio, mais ou menos, sei lá, por aí, acho que eu e você e o Augusto Halper, né, conversamos sobre Pois foi. a minha linha de pesquisa do doutorado, né?
eu avancei com a linha de pesquisa com foco em incubadoras de base tecnológica, né? No momento, eu estou estruturando o protocolo de pesquisa, enfim, levantamento de dados, etc. E um dos pilares da pesquisa é justamente o grau de maturidade das incubadoras de base tecnológicas do Estado do Rio. As incubadoras de base tecnológica, ditas universitárias, né? Aquelas que têm por trás uma ICT, um vínculo, uma parceria com o centro de pesquisa, de inovação, etc., né? Então, e aí, vendo a sua apresentação, quer dizer, inevitável aquela pergunta, né? Qual o grau de maturidade dos ecossistemas de inovação regionais, né? Onde você avalia essas relações. E, Exato. no caso da incubadora, é óbvio, claro, né? Ela opera num ecossistema de inovação e, no âmbito da minha pesquisa, eu quero conhecer esse pedacinho de interação dela no ecossistema. É uma das vertentes da minha pesquisa e da minha conversa com gerentes, empresas e atores, né? Quer dizer, no momento eu estou nessa pesquisa, mas vejo como desdobramento, assim, um tema que me interessa, acho interessante, esse olhar para o ecossistema de inovação. Eu vivencio muito o ecossistema de inovação da região serrana, aqui envolvendo parque, ICTs, incubadoras, hubs de inovação, ambientes de coworking e outros ambientes inovadores. E aí eu, olhando você mencionar aí os atores, as relações, o nível dessas relações, o strengthening, né, dessas relações aí e tal, pensei nesse ecossistema lá, né? Sei lá, um pouco mais à frente como um case, né, para a gente ter um olhar e estudar, né, lá que relações acontecem de colaboração, de cooperação, enfim, quão forte é essa relação entre os agentes, né? Eu acho que um desdobramento natural desse esforço que estou fazendo agora seria por aí. Acho interessante o tema. Flávio, obrigado pela tua intervenção. E isso tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? No final das contas, a gente vai tentar melhorar as nossas regiões, não é? Com esses estudos. E eu posso te dizer uma coisa: existe um estudo feito ao ATI, que é o Austin Technology Incubator, a incubadora tecnológica de Austin, que foi um primeiro trabalho baseado nos atributos de uma região que, na época, estavam a ser testados como sendo um recife de corais. E eu posso tentar ver se eu consigo esse estudo, que eu não sei, acho que não chegou a ser publicado assim largamente, porque aquilo ficou pela metade. Eu tenho lá algumas coisas escritas com os colegas sobre isso, quando eu estava lá, e eles estavam a fazer a colheita de dados na região. Olha, por acaso tem aqui uma figura que é desse estudo. Deixa eu ver aqui se eu... Então, mas onde é que eu estou? Espera aí. Deixa eu ver aqui. Tem uma figura aqui que é desse estudo. Essa figura aqui. Essa figura aqui é uma figura que saiu de um estudo empírico de Austin, e o estudo era o ATI, a incubadora de Austin, como âncora
do Recife de Corais de Austin. Ou seja, não era, eles estavam dizendo, quer dizer, às vezes não é a universidade que é a principal, o player principal de uma região, pode ser os seus institutos, outras coisas parecidas. Nesse caso, em Austin, a incubadora, o ATI, a incubadora tecnológica, estava a ser estudada como um caso de âncora, uma das âncoras principais do ecossistema de inovação de Austin, que eles chamaram anteriormente de Tecnópolis. Austin era chamada de Tecnópolis, e aí sim tem muitos papers a falar sobre Tecnópolis, e eles usaram muita literatura sobre o Tecnópolis, e depois, que é o Austin, né, que lançou até a palavra, né, a expressão, e depois o ATI, o ATI, né, o Austin Technology Incubator, foi testado, foi visto, e esse desenho que você está vendo aí são os vários players que eles identificaram e as relações deles com os outros players todos e o que isso dava relativamente ao esforço de criação de inovações de sucesso, né? Onde é que estava o sucesso, onde é que o sucesso acontecia com essas relações todas. Dentro dessas coresinhas aí todas, tem os ex-alunos, os alunos que estão, ex-alunos que estão em grandes empresas e que não estão em grandes empresas, que estão em startups, os alunos que estão lá agora, os que estão incubados, os advogados, os professores que estão sempre voltados para a tecnologia, né? Os mais inovadores, sei lá, até catering, até o pessoal do catering, da comida, está aqui, os advogados, os escritórios de advogado, como eu falei várias vezes, os escritórios de patentes, a Câmara Municipal, né, a Prefeitura, todos os players que estão aí, essa ligação, esse mapa de rede que foi feito aqui, foi feito em 2013, 2014. E estava a ser feito com alguns atributos do Recife de Coral na época, o chamado Recife de Coral, que é o inception do que eu chamo hoje de Recife Oceânico, né? O Innovation Reef, Recife de Inovação. Portanto, é um estudo engraçado que eu poderia ver se você me lembrar, se quiser me lembrar por e-mail, e aí eu tento, manda um mail para mim, eu vou buscar essas coisas. Eu vou pedir para o pessoal vou pedir o pessoal colocar os contatos aqui no chat, que aí a gente pode, né, fazer uma mail list, trocar essas mensagens. Aí a Mônica me ajuda a fazer isso. Tá? Posso fazer Augusto, um comentário? Fica à vontade, claro. Boa tarde, boa noite a todos. Desculpa o atraso, eu vim uma meia hora atrasado, mas a parte da apresentação que eu perdi, eu conheci em loco, né? Que foi a apresentação sobre Aveiro, sobre a Universidade de Aveiro e o trabalho do Davi. O Flávio bem falou, eu tive contato com essas ideias do Davi há um ano e meio, 2 anos atrás, né, Davi? Foi. E na mesma época que o Flávio, a gente começou a conversar com o professor Davi sobre isso. E eu acho muito interessante a analogia dos recifes de coral, né, do Innovation Reef com recifes. E como o André falou muito bem, você pode construir isso, né? Mas, ao mesmo tempo, o modelo, quer dizer, essa analogia, ela permite também que a coisa aconteça de forma orgânica, natural até, né? Como acontece muitas vezes em alguns recifes. Mas eu acho que, quando a gente fala desses relacionamentos, dos tipos de players, dos tipos de papéis que esses players podem ter, né? O Davi falou bem tem o predador, que é aquele que só quer saber o interesse dele, tem o outro que é o comensalismo, né, que um se aproveita do outro, mas o outro não está interessado em
acabar com esse relacionamento. E tem o parasitismo também, o parasitismo que você se aproveita do outro, mas você não pode matar o outro. Isso aí eu acho que o Davi tinha comentado. O parasita ele não pode matar quem ele está... Ele está se aproveitando. Né? Como é que chama? O hospedeiro. O hospedeiro. Porque se ele matar, ele morre também. O interesse dele é que o hospedeiro forneça para ele sem morrer. Mas, enfim, o que eu queria dizer, Davi, eu acho que a coisa mais importante quando você fala desse tipo de relacionamentos que pode existir dentro de um Innovation Brief, e também na questão de construir ou deixar que aconteça naturalmente, nos leva a uma discussão de governança, né? Acho que a governança é uma questão fundamental aí no Innovation Brief para a gente controlar os players, né, com os seus papéis para o bem ou para o mal, né, e ter uma, como é que eu vou dizer, o melhor resultado possível de um ecossistema desse tipo, entendeu? Eu acho que é uma questão que deve ser discutida e a gente quando... eu tenho experiência em criar ambiente de inovação, a gente sempre esquece disso, quer dizer, a gente deixa acontecer e quando vai ver a gente tem que fazer uma intervenção muito maior. Então era essa a contribuição que eu queria dar. Augusto, Davi, você quer comentar? Sim. Não vou perder, não vou gastar muito tempo de vocês nisso, mas o Augusto conhece bem lá o nosso ambiente, sim, é verdade. Relativamente ao parasitismo, o que está escrito normalmente lá no pessoal da biologia é que a maior parte das vezes o hospedeiro morre mesmo. Quando não morre, é mais um comensalismo, que é um tipo... o cara é parasita, mas não chateia, não machuca. Não é? Parasitismo machuca o hospedeiro, né? Faz moça. E até pode morrer, não é? O parasita não é aquele que... Quer dizer, claro que há parasitas mais inteligentes do que outros, né? Mas o que está na literatura é que eles machucam. Portanto, são os que machucam. A diferença é, o comensalismo, o parasita, entre aspas, não machuca, não causa dor, nem nada, nem deixa mais fraco. Não interessa. E o parasitismo, ele causa dor, causa problemas, causa doenças, causa isso aqui. Basicamente era isso. Claro que eu concordo com o Augusto que pronto, o parasita, se ele for inteligente o suficiente, ele não deixa o hospedeiro morrer, né? Mas aí chama-se, pelo menos pelo que eu entendo, que eu pouco não li muito na biologia, mas li alguma coisa para poder criar a metáfora, né? O comensalismo é que seria o inteligente, não é? O parasita é parasita. Imagine bactérias que estão no nosso organismo, aquelas bactérias que estão no nosso trato intestinal, eles são o quê? São parasitas ou são comensalistas? A relação é comensalista, né? Não chateia. São parasitas inteligentes. Se for parasita, você começa a sentir, fica doente, está tramado, até morre, né? Essa é a diferença. Mas, pronto. Sobre a governança, é extremamente importante, sim, senhor. E a gente tem isso em conta no modelo sobre a governança, onde a gente fala ali com o nome pode não estar bem, não é? Que é esse último que a gente está a ver aqui, chamado Public Policies. Está aqui a influência da governança, deveria estar aqui com mais clareza, né? Porque a governança é tão importante. E é isso, Augusto. Isso aqui está a ser construído, portanto, nós vamos pôr aqui governança, quase com certeza, e você lembrou bem, como um ponto super importante de analisar o tipo de governança
que a gente tem na região, não é? Que é o que a gente chama aqui da influência, influential government support with encouraging policies and strategies. Portanto, e a gente fala também no que a gente chama aqui nesse item, nesse outro daqui de cima, que é o public policy instruments. Os policy instruments, as políticas, os instrumentos de política, é o que, por exemplo, em Portugal e na região centro, por exemplo, existem instrumentos de política que é para impulsionar por exemplo, o empreendedorismo e outros para impulsionar a inovação em particular. Por exemplo, você tem lá o Startup Voucher. É um voucher. Startup Voucher a gente chama de instrument, um policy instrument. Startup Voucher é um instrumento político de governança, dos governantes, que você recebe 12 meses de um salário de 800 euros por mês, uma ou duas pessoas para uma ideia inovadora, não é? Tecnologicamente boa. Você tem uma ideia, pode ser uma ou duas pessoas no máximo a receber a tal bolsa ou a tal salário durante 12 meses. Eles te pagam um salário, você assina um contrato e vai receber uma pessoa ou duas, os tais 800, não é muito, né? Aquilo é pouco dinheiro, né? Mas é mesmo para pessoas recém-formadas, estudantes e etc., empreendedores que têm uma ideia boa e queiram testar a ideia. Então, o cara tem um ano para mostrar o que vale. Paga-se aquele dinheiro durante um ano inteiro. Ele não tem, eles no final, se aquilo não der certo, a única coisa que ele tem que fazer é fazer um relatório dizendo, olha, durante esse ano eu tentei, mas isso não, já fiz a pesquisa de mercado, fiz isso, fiz aquilo, o business plan está aqui feito, mas os números não foram aprovados por ninguém, ninguém acha que aquilo vai dar certo, portanto, não sei, não tem como seguir à frente. Ou, sim, tem como seguir à frente, já tem cliente, e agora preciso de um incentivo e recebe esse incentivo para criar a empresa. Não precisa criar a empresa, é uma ideia só. Isso é um public policy, é um instrumento, o Startup Voucher. Uhum. A pessoa não tem que criar uma empresa, tem que ele faz um contrato full time, né, de 12 meses, só trabalhar em cima daquela ideia. Ia fazer formação, não é, no PCI, lá no nosso parque, tem formação de contabilidade, formação sobre gestão empresarial, sobre marketing, sobre tudo que é preciso. Por exemplo, o cara é engenheiro eletrônico, não sabe nada de contabilidade. Eles vão ter o curso, as formações dadas, tudo gratuito, e mais a bolsa de 800 para ele, daqui a um ano, conseguir abrir uma empresa, uma startup. Ou não. A única coisa que ele tem que fazer mesmo é os relatórios intermédios, que é um vídeo de 3 minutos, de 4 em 4 meses. E no final, o relatório final, ou sim ou sopas, né? Ou vai fazer o startup e os caras dão dinheiro para te ajudar a abrir a startup, dão 5 mil para cada um, se forem 2 pessoas, imagine. Já são logo 10 mil euros a partida, mais o dinheiro que eles conseguem angariar para abrir a empresa, que são... essas pessoas, quando abrem uma startup, conseguem logo para ir 20, 30 mil euros para começar, né? Porque acabou a bolsa, né? A bolsa dos 800 acabou, não tem mais. Mas aí eles recebem esse dinheiro, tem que ter peito, né? Tem que ter coragem, né? Para fazer essas coisas, tem que ser empreendedor mesmo. Mas pronto, é um public policy, e o Augusto tem razão, a governança é super importante, e esse public policy, e esses policy instruments, esses instrumentos são gerados pela governança, não é? É a governança que trata disso, né? Uhum. Por isso. É isso. Davi, o que eu tenho identificado na sua pesquisa, né, do iRhythm Model, você comentou ali sobre nível de maturidade, a busca cada vez mais, eu não diria só detalhada, mas completa e com um rigor acadêmico grande, né, sobre que práticas, que orientações projetuais devem ser consideradas
para se buscar para se conseguir primeiro avaliar um Recife de inovação. Então, acho que essa sua linha de pesquisa é muito nesse sentido, né, de avaliação do nível de maturidade em Recife de inovação. Uma primeira aplicação assim que eu vejo é ajudar em políticas públicas. Olha, esse Recife de inovação tem um nível de maturidade maior do que aquele, então vamos colocar nossos esforços, eu que sou gestor público, né, vamos colocar nossos esforços, vamos dar dinheiro para esse Recife aqui. Mas, além disso, o que eu vejo de interessante aí nesse modelo, além dele ser um modelo que está em transformação, crescimento, a possibilidade de você avaliar possibilidades, né? Lá na UERJ a gente recebe o tempo todo contatos de políticos, de pessoal de universidade, das cidades aqui do entorno do Rio de Janeiro, né? Seropédica, Piraí, e os caras, não, eu queria montar um Labfara aqui, eu queria montar uma turma de não sei o quê. Se a gente tivesse esse instrumento de avaliação, né, olha, aqui tem uma possibilidade de montar, de fazer crescer um Recife de inovação, eu acho que poderia ser importante também, não só para medir o nível de maturidade de recifes existentes, mas também para avaliar possibilidades de surgimento e crescimento de recifes nessas regiões. Esse é um comentário. Aí uma pergunta, e você fica à vontade para responder no tempo que você quiser. O que você... que eu sou de indicadores de desempenho, né? Eu fiz tese de doutorado em indicadores de desempenho para P&D nas empresas. O que você considera sucesso de um Recife de inovação? Como é que você mediria sucesso? Rapaz, isso é uma tese, não é? Isso é uma tese. Existem... o trabalho que a gente está a fazer é exatamente de tentar compilar esses indicadores, esses KPIs. Um dos trabalhos é esse, né? Que eu andei a mostrar aqui. Um deles é mesmo esse. Aqui, quando a gente fala nisso aqui, no Practical Framework, o Validation Tool tem a ver com chegar a um conjunto de modelo, indicadores, e os indicadores. Exato, para montar a tal ferramenta que não está feito. Isso o André, é um work in progress. Né? Isso não está feito. A gente está no Conceptual Framework aqui no final, mas a Practical Framework está aqui porque tá sendo feito mais ou menos em paralelo, mas vai chegar um ponto que a gente vai ter que passar para o campo, né? E em várias regiões, que é o que agora a ideia é fazer agora, né? Eu vou para Curitiba agora para falar com a minha orientanda e minha colega de lá, e com a Branca em paralelo, para a gente, e a Marisa também, né, na Unirio. O Augusto disse que também queria estar envolvido nisso. A gente vai tentar ver como é que a gente consegue fazer essas coisas para ver e testar ecossistemas de inovação, não é? Agora, é claro, a gente vai machucar muita gente, não é? Com essa coisa, chegar e dizer, não, o quê? O ecossistema de inovação, como é que é? Da UFRJ, o parque da UFRJ não é um iReef. Não, está muito incipiente, né? Como é que pode? Nós somos os melhores do mundo. Vai causar muita... Eu não estou dizendo que é, eu nem que não é, né? Eu estou dizendo que se acontecer uma coisa dessas, a gente vai ter que ser politicamente correto também tem isso, né? Quando a gente criar uma ferramenta dessas, não é? Mas primeiro a gente tem que ver quais são as regiões que a gente vai fazer inicialmente uma coleta de dados e um teste sobre se aqueles atributos estão todos lá. Você falou em KPIs e indicadores, os indicadores estão sendo montados em cima daquela lista que está aqui,
desses fatores e os vários indicadores. Cada fator vai ter um monte de indicadores, provavelmente. Imagino que a gente vai partir daqui, não é? São fatores de diversity of players, fatores do, sei lá, interaction approaches between players, como é que está a interação entre os vários fatores dentro de uma... Existe essa interação ou aquilo não existe? Não? Isso aqui eu acho que é um dos grandes problemas da maior parte das regiões, é que aquilo as pessoas não falam, nem tem interação nenhuma. Depois, que é a tal história de relações mutualísticas, não é? Principalmente. Predadores, eu acredito que tenha muito, e competição também tenha muito, né? Relações dessas, mas relações mutualísticas, que está aqui a verde, porque é a que interessa para a gente ter sucesso, né? Todo mundo ganha, né? Sim. Relações de cooperação, né? Sim, exato. E uma coisa que me chamou a atenção também é que lá na visão baseada em recursos, né, se chama apropriação. Então não adianta aquele ecossistema ele gerar valor, mas se ele não se apropria do valor gerado, isso, exatamente. Se apropriam. Então exatamente. tem uma visão. Bem lembrado, André, isso é importantíssimo. Isso. A maioria dos ecossistemas tem esse problema. É isso mesmo. Ou seja, a apropriação é... Mas volta a dizer, se faz com governança, identificando quem está se apropriando e... Identificação, como é que atitude evita... Perfeito. Pronto. Aquela história, quer dizer... o problema também tem... existe um outro problema sério nisso, que é a maior parte das regiões dos ecossistemas de inovação, não vamos colocar região, ecossistemas de inovação, que tem uma característica muito complicada, que é os seus players ainda pensarem em fazer, em ter muitas patentes, não é? E que nenhuma delas dá dinheiro, não é? Patentes que não dão dinheiro são prejuízo. É prejuízo atrás de prejuízo todos os anos. As patentes têm que ser coisas que você, antes de pensar em gastar dinheiro com a patente, você tem que ter um cliente para ela. Porque se não tem um cliente para licenciar aquela patente, não adianta você patentear, não, é porque aquilo não dá. Se você não tem cliente, não faz a patente, fica quieto. Não é? E tal, mas pode ser que apareça outro e faça. Porra, mas se você que está na frente não fez, porque o cliente não... porque aquilo não dá dinheiro, já viu no mercado que não dá dinheiro, o que adianta o outro que está atrás chegar onde você chegou? O que ele vai fazer? Vai inventar o cliente ou o mercado? Não vai, pô, aquilo é dinheiro jogado fora, quer dizer, aquela história de você ter 50 mil patentes na gaveta não interessa nada. E o que acontece é que as regiões mais maduras já não patenteiam nada, só fazem a patente quando tem um cliente. Então, isso está acontecendo. A Universidade de Aveiro já acontece há alguns anos, não são muitos, mas lá em Austin já acontece há 20 anos. Eles não têm patente, quer dizer, o cara, quando chega, olha, quero dar uma patente, um cientista, faz o disclosure para o TTO, não é? Tá aqui, quero patentear e tal, os caras, bom, você já fez alguma coisa, tem algum cliente, algum colega na indústria que consiga fazer e tal? Tem o meu colega lá da Dell, que a Dell é lá, né, em Austin, falou que isso vai dar muito dinheiro, eu vou ficar muito rico e tal. E, no final das contas, não é nada disso, né? É aquela história de você fazer um questionário e passar o questionário para o pessoal. Você acha que isso vai vender muito? 90% vai dizer, não, isso vai vender muito, depois tu põe no mercado, não vende nada. Ou, não, aquela pergunta, se a gente pusesse isso no mercado, você compraria? Compraria. Mas não compra nada, né? A verdade é que não compra nada. Diz ali que sim, sim, ó, talvez, eventualmente compraria, mas o eventualmente nunca vai chegar, porque depois põe no mercado, você liga, então, não comprou, por quê e tal? Ainda não está, não preciso disso, lá para o ano que vem, talvez, e tal. Portanto, é a mesma coisa da patente, né? Vamos fazer a patente para deixar na gaveta. Bom, mas isso também é um assunto complexo, muito complexo, para medir o nível de maturidade. E está nessa história, o nível de maturidade de um sistema de inovação, né? Ou de um iReef. E é aquela história, você
cria uma patente com um projeto com a Siemens que diz aí, a patente vai para a Alemanha ou fica na tua região com alguma startup tua? Uhum. É dividido? Normalmente é dividido. Mas essa divisão já está a dizer que tá aí dinheiro para fora. Né? Você já não tá aproveitar o valor criado, fica com um pedaço. Não é? O outro pedaço vai lá para a Alemanha, vai lá para Munique. Portanto, esse tipo de coisas tem que ser bem visto, né? Apesar de que as multinacionais são sempre precisas, né? Uhum. Inclusive, essa é uma discussão setorial, né, Davi? Porque talvez na área de tecnologias, por exemplo, eletrônica, a gente tenha uma certa dinâmica, e isso gera uma demanda para concepção e avaliação do nível de maturidade desses IRIFs. Mas, por exemplo, na farmacêutica, né, eu já fiz alguns trabalhos em farmanguinhos e em biomanguinhos, e estudei alguma coisa de transferência de tecnologia, como é que essas coisas são feitas, né? Então, você tem lá a multinacional, que tem o domínio, lá tem as patentes dela, tem as tecnologias que ela domina de medicamentos e vacinas, e a gente tem os laboratórios públicos aqui, Fiocruz, Butantan, que demandam, né, desses medicamentos e vacinas, e há um processo de transferência de tecnologia. Então, esse processo, no primeiro momento, ele é compra e venda, então não tem transferência nenhuma, eu preciso comprar um medicamento, uma vacina com urgência, como houve com a Covid, e o governo vai lá, compra e aqui distribui, né? A rede do SUS distribui. Mas há uma tentativa, uma busca de incorporação, pelo menos, não da formulação de princípios ativos, mas da formulação da própria vacina, né? De alguma competência, algum conhecimento tecnológico capaz de absorver, né, comprar matéria-prima lá da multinacional e fabricar aqui, pelo menos começa com envasamento, só depois parte para a fabricação aqui, para distribuição. Então, é mesmo uma transferência que ela vai avançando, mas ela também nunca chega lá no princípio ativo. O princípio ativo está lá no domínio da multinacional e ele não abre mão daquilo. Então, cada setor tem suas especificidades, né, sobre essa concepção de ecossistema de inovação, sobre esses critérios de avaliação, né, e como como é que evolui, como é que é a dinâmica de evolução desses ecossistemas. Sim, sim. Agora, pense numa coisa como a Fiocruz, que você falou na Fiocruz, pense numa coisa como a Fiocruz e como uma âncora de um Recife de inovação. Que todo mundo diz que a Fiocruz é muito inovadora, e etc, e eu não sei se eu vou a Fiocruz que eu conheço, ela mata a inovação. Tem dinheiro, né? Dinheiro tem, né? Pelo que parece. Eles fazem pesquisa, eles são bons de pesquisa, o problema deles é inovar. Exato. Ciência, né? Eu ia chegar lá. Uhum. Eu tenho a impressão que o pessoal confunde muito inovação com a ciência que eles têm e que geram já sabe o que é conhecimento inovação. científico. Fiocruz eu conheço bem. Uhum. Mas inovação, não estou a ver. E tive uma experiência muito má com algumas pessoas da Fiocruz relativamente à inovação lá em Portugal. De uma pessoa que, olha, que até é de Curitiba, por acaso. Foi para lá com uma coisa fantástica, que era um marcador tumoral para cancro da mama, para câncer da mama. Espetáculo, ele tinha um marcador tumoral, tinha maquininha para medir, para ler o marcador tumoral, tinha o software todo, tudo engatilhado para ser um produto. E foi com uma senhora que imagino que seja a diretora do NIT, do TTO, ou qualquer coisa assim, foi para a Europa a ver onde é que ele ia para tentar acelerar aquela inovação. Rapaz, eu me meti no meio, arrumei uma empresa que estava interessada. Essa empresa arrumou um monte
reuniões com várias empresas clientes que pudessem ter interesse em se juntar a esse num projeto desse tipo, com eles, essas pessoas da Fiocruz sendo os cientistas e os inventores, não é? Aquilo não estava patenteado, e eu, se calhar, até imagino que não fosse possível patentear, porque ele sempre enrolava muito, quando eu falava, mas a gente não vai conseguir dinheiro aqui de investimento de venture capital se você não tiver isso patenteado. Nem o marcador ou o equipamento. Depois eu vim a saber que o equipamento é um equipamento simplíssimo de leitura de marcadores, uma coisinha que pinga lá o líquidozinho, ou o sangue, ou seja lá o que for, e aquilo consegue, depois é só software, é uma questão de software para fazer filtros, etc. Ou seja, o equipamento não era nada especial, ele estava a esconder dos próprios parceiros as informações que a gente não conseguia depois passar para os outros, quer dizer, mas no final das contas o cara foi embora de um dia para o outro com reuniões marcadas com o diretor da maior empresa de análise clínica de Portugal. Outra reunião com o presidente da região autônoma da Madeira, que queria meter dinheiro naquele projeto se eles fossem para Madeira, fazer na Madeira. Foi embora. Disse, não, desistimos. Foi embora. Simplesmente de um dia para o outro, com as reuniões. Quer dizer, a gente pensou assim, bom, então ele deve ter já alguma coisa com outro país, com outras regiões. Né? Não, foi embora. Sabe onde é que está isso? Na gaveta. Na gaveta. E era um grande produto, uma coisa muito, que aquilo ia dar muito dinheiro. Eles iam ficar ricos todos, né? Todo mundo super interessado naquilo, mas a ideia dele, depois eu tive a ver, é que estava todo mundo querendo roubar a ideia dele, e todo mundo a querer se dar bem e ganhar dinheiro com aquilo que era dele. Eu vou ter que sair, que eu tenho um compromisso agora. Foi um prazer, David, entendeu? Obrigado, André. Augusto, obrigado pela participação. A gente também está acabando. Mais uma perguntinha rápida, bate-pronto, que já... Eu também vou precisar sair, pessoal. Então tá bom. Então vamos. Obrigado. Então, Augusto, obrigado pela participação. Flávio, parabéns pela iniciativa, André, Mônica. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, André. É verdade. Muito obrigado. Valeu, gente. Davi, muito obrigado aí pela Lagia é muito bom. Eu não conhecia esse termo, achei esse termo bem interessante e pretendo estudá-lo mais um pouquinho, para inserir nas nossas discussões ali no âmbito do Lagia. Muito obrigado, vamos sim. Mônica, muito obrigado também, Mônica, também por tudo isso. Tá? E um abraço a todos. André, você lá no UERJ tem que arrumar alunos para trabalhar nisso com a gente, doutorandos e mestrandos. Vamos. O Pedro Ivan está aí, ó. Mas o Pedro Ivan é graduação. Eles são graduação. Pedro Ivan já também pode começar já a fazer coisas. Né? Mas com certeza, vamos conversar sim. Vamos colocar alunos nessa discussão, sim. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço para vocês, pessoal. Então. Um grande abraço a todos, gente. Tchau, tchau. Tudo de bom para Boa vocês Páscoa todos. para todos. Boa Páscoa. Boa Páscoa, gente. Boa noite aí. Obrigado pela apresentação. Boa noite. Um abração para vocês também, tá? Então, vou fechar então. Com licença. Tá bom.